Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Hoje estamos aqui para falar sobre mais um assunto importantíssimo. E eu acredito que esse assunto aborrece muita gente. Eu já sofri muita retaliação por causa desse assunto, esse tema, né? Porque o tema desse vídeo, como você diz aí, como você vê, mulher pastora, o tema é uma pergunta, né? Porque geralmente eu costumo trabalhar com essa ideia de sempre me perguntar as coisas e fazer com que as pessoas se auto-perguntem. Porque como eu sempre ensino, o que ilumina não são as respostas, mas as perguntas. E nós temos que nos perguntar se tudo que nós estamos vivendo, se é bíblico ou se não é bíblico, se é verdade ou se não é verdade, ok? E existe base escriturística para o ministério pastoral feminino? É desse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, tá bem? Ou seja, como é que nós escolhemos alguém para o ministério? Como é que nós decidimos por pessoas A, B ou C que vão ocupar cargos de liderança na igreja? Existe algo escrito para nos nortear em como fazer esse tipo de escolha. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu te peço que você inscreva no meu canal, se você puder. E dá um joinha aí, dá um like. Se possível, compartilhe o vídeo também, porque eu acredito que esse vídeo vai ajudar muita gente aí que você conhece e não tenha entendimento ainda sobre esse assunto. Não é questão de concordar e não concordar. Não adianta você falar, eu concordo, e você não tem como comprovar porque você concorda. Você tem que concordar e você provar na Bíblia porque você concorda. Ou não adianta você discordar e você não tem como comprovar a sua discordância. Porque você não tem base para dizer que está escrito ou que não está escrito. Tudo que você falar, seja em concordância ou discordância, você tem que ter base escriturística para provar. Olha, eu não concordo por isso, ó, está escrito. Olha, eu concordo por isso, está escrito. Sempre tem que ser o está escrito. Esse deve ser o seu norte, entende? Sempre o que está escrito. Beleza? E aonde é que nós compreendemos e como nós compreendemos como nós devemos selecionar as pessoas, escolher pessoas para o ministério? Quais são as características que essa pessoa deve ter? Se você ler a recomendação aos líderes, tá bem? Em 1 Timóteo, no capítulo 3, são recomendações aos líderes, né? O apóstolo Paulo está explicando sobre como Timóteo deveria proceder para escolher a liderança da igreja, tá bem? E ele fala assim, ele começa assim, no versículo 2, primeiro capítulo 3, versículo 2. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo também deve governar bem sua própria casa, sabendo educar seus filhos a serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Beleza? Então vamos lá. Eu vou explicar esse texto aqui para você. E aí você vai ver que não sou eu. É a própria escritura que vai nortear e nos ensinar se pode uma mulher ser pastora ou se não pode. Beleza? Vamos lá. Ele fala o seguinte. É fundamental. O que é o fundamento? O fundamento são as bases. O que Jesus falou sobre as bases? Ele falou assim, ó, você não deve construir uma casa sobre areia, porque essa casa vai cair, não é isso? Ele fala que a casa deve ser fundamentada sobre a rocha. E como é que você fundamenta um ministério pastoral? Ou um líder, seja pastor, bispo, ancião, o nome que você quiser dar, tá? Porque esse negócio de escadaria, de o cara ser obreiro, depois diácono, depois presbítero, depois pastor, depois... Isso aí não existe na ideia, não existe embasamento bíblico para isso, tá ok? Eu tenho que ordenar a pessoa direto ao ministério que ele é. Ele pode ser treinado, ele pode ser testado, mas quando ele vai ser ordenado, ele pode ser ordenado direto àquele cargo ao qual ele foi chamado para ser. Ele tem que passar por uma escadaria, como se um fosse menor que o outro, porque isso dá uma ideia como se um cargo fosse menor que o outro. Não existe. Na igreja somos todos iguais, porém, cada um com uma diversidade de ministério, como está lá em Efésios capítulo 4. Então o texto fala que há diversos tipos de ministério, não é isso? Como fala em 1 Coríntios 12, que há diversos tipos de dom. A questão é a seguinte, nesse texto aqui, que nós lemos agora, fala que é fundamental. Então o fundamento é a base. Que o bispo seja irrepreensível. Uma mulher pode ser irrepreensível? Sim, pode. Um homem pode? Sim, pode.
Segundo requisito, requisito fundamental, tem que ter isso aqui para ser pastor, tá? Ser marido de uma só mulher. Equilibrado, tempo, domínio próprio, respeitável, hospitaleiro. Vamos lá. Uma mulher pode ser hospitaleira, uma mulher pode ser capacitada para ensinar, pode ter muito conhecimento, é claro que pode ser amável, pode ser não amante do dinheiro. Nós temos de líder sem vergonha, líder safado aí, que é amante do dinheiro, né? É o que mais tem, né? Sabe muito bem disso. Então, podemos ter mulheres que vão preencher esses requisitos aqui. Porém, tem um requisito aqui que nenhuma mulher consegue preencher. É o segundo requisito, onde ele fala assim: marido de uma só mulher, ou marido de uma só esposa, ok? Aí depois tem um outro requisito. Ele fala assim: porquanto se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Porque ele fala no versículo 4, o bispo deve governar bem sua própria família, porque quem não sabe governar a família, como poderá cuidar da igreja? Então vamos lá. Primeiro ponto interessante é você pensar comigo aqui. Ele fala o seguinte: deve ser marido de uma só mulher. A palavra aqui no original, quando fala marido de uma só mulher, é einai mias gunaikos andro. Note a palavra andro. A palavra andro quer dizer homem macho. Ou seja, ele está falando que para ser pastor tem que ser macho. Porque eu já tive em debate com outros teólogos, e neste debate alguns disseram para mim: não, mas ali ele queria dizer que tem que ser casado. Não, nada a ver. Não é que não queria dizer que tinha que ser casado. Estava dizendo que tinha que ser homem. Homem. Por que o texto fala que tinha que ser homem? Porque se você continuar o texto, quando ele diz aqui, no versículo 4, deve governar bem sua própria casa, pois quem não governa bem sua casa, como poderá cuidar da igreja? É claro o texto explicando. Vamos lá. Primeiro, para ser pastor tem que ser marido de uma só mulher. Não tem como uma mulher ser marido de outra. Tem como? Não. A não ser numa igreja pagã, numa igreja prostituída, onde não pregam a verdade, onde permitem casamentos homossexuais. Nesse tipo de igreja vai poder ter um homem com homem, mulher com mulher. Mas isso não é uma igreja bíblica, ok? Isso não é uma igreja bíblica, ok? Aí é uma sinagoga de Satanás, é diferente. Agora, o versículo 4 fala que tem que governar a própria casa. Quando eu já tive em debate com teólogos, eles disseram o seguinte: não, ali está dizendo que tem que ser casado. Não. Einai mias kunaikos andro. O original do grego fala que tem que ser macho. Só que, como eu sempre digo, não precisa de você saber de grego e hebraico para entender a Bíblia. É só você deixar ela se explicar sozinha. As escrituras se auto-explicam. Elas só precisam delas mesmas, ok? O versículo 4 fala: o bispo deve governar bem sua própria casa, porque quem não governa a casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aí eu sei muito bem que você já aprendeu, em algum lugar que você teve, que o cabeça do lar é quem? É o homem. Você sempre aprendeu, e você sabe muito bem, que o homem é a cabeça da mulher, ele é o cabeça do lar. Não é isso? A gente sabe que a mulher é uma coluna, ela ajuda o camarada, ela caminha com o esposo e tal, mas o texto está falando que quem não governa a casa não pode cuidar de igreja. O texto é claro em dizer que aquele que não é apto para governar a sua casa não pode cuidar da igreja. É simples assim. Então nós vemos o quê? Se uma mulher não pode governar a casa, se ela não é cabeça do lar, ela não pode cuidar de igreja. Porque o texto aqui são recomendações de liderança. 1 Timóteo capítulo 3. Estou explicando claramente quais são os requisitos fundamentais que o aspirante ao ministério deve ter. O aspirante a ser um líder, seja ancião, bispo, pastor, o nome que você quiser dar, ok? Esse, para ser líder na igreja, esse camarada que vai liderar a igreja de Deus reunida, seja onde ela for, no galpão, na praça, no parque, no bosque, onde for, o líder, ele deve ser homem. O texto está dizendo que ele deve governar a própria casa, porque quem não governa bem a casa não pode cuidar da igreja. Se nós sabemos muito bem que a mulher não pode obter ou deter posse do governo do lar, mas que ela é submissa ao homem, ao marido, ela é submissa ao homem, então ela não pode cuidar da igreja. É simples assim. É simples assim. Ok? Eu já tive em alguns debates e algumas pessoas disseram: não, mas, poxa, a mulher então não pode pregar e tal. Não, eu já vi pessoas dizendo, pastores pregando que a mulher não pode falar, não pode pregar e tal. E isso eu discordo completamente. Claro que a mulher pode pregar. Claro que ela pode ser usada por Deus. É claro que Deus pode levantar uma mulher. Ela não pode governar sobre o homem.
Ela não pode ser pastora, anciã, bispa, sei lá, presbítera. Ela não pode estar governando sobre o homem. Ok? Isso é claro, o texto é claro em dizer. Aí, alguns dizem, mas o que alguns pastores falam? O que alguns pregadores falam? Alguns líderes falam? Alguns anciães falam? Diz o seguinte, 1 Coríntios 14, 34. As vossas mulheres sejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Aí, alguns falam que ela não pode nem falar na igreja. Aí ele fala, não é permitido falar, mas seja sujeita como também ordena a lei. Vamos lá. Essa questão de que ele fala que nas igrejas as mulheres ficavam caladas e tal, e ele mandou que as mulheres ficassem sujeitas, né? E não falar como dizia a lei. Se você for ler o texto, essa lei aqui é uma lei com letra minúscula, não é lei de Deus. Até mesmo porque na lei de Deus você não encontra texto dizendo que a mulher não podia falar. Ok? Você não vai encontrar texto, argumento escriturístico para dizer que a mulher não podia falar. Claro que a mulher podia falar. Tem diversos textos, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários textos, onde mulheres eram sim usadas por Deus, onde mulheres eram uma bênção, onde mulheres corroboravam, onde mulheres ajudavam, onde mulheres trabalhavam, cooperavam, faziam um montão de coisa, onde o apóstolo Paulo faz menção de várias mulheres. Ele foi o apóstolo que mais fez menção de mulheres, tá bem? Porém, a mulher pode pregar? Pode. Pode orar? Pode. Profetizar? Claro. A Bíblia ela se autocontradiziria se aqui no texto ele fala que a mulher não pode falar, mas depois lá na frente ele fala que a mulher podia profetizar? Se a mulher profetiza com a cabeça descoberta, aquela questão toda, a cabeça coberta, então peraí, a mulher pode profetizar? Pô, profetizar o quê? É falar, ué. Então a Bíblia se contradiziria, não é isso? Então, quando ele fala, como diz a lei, é a lei do local, não é a lei de Deus, que a mulher não podia falar nem pregar, tá bem? Então, já vi algumas pessoas tentarem contra-argumentar. Não, mas a mulher do pastor, ela é pastora, porque eles se casaram e são uma só carne. Já tentaram entrar em debate comigo falando sobre isso. A mulher do pastor é pastora. Eu falei, não, a mulher do pastor não é pastora, ela é mulher do pastor. Mas ela não. A mulher do ancião, ela não é anciã. Ela é a mulher do ancião. A mulher do presbítero é a esposa do presbítero. A mulher do bispo, eu não sei como é que se chama aí onde você um dia já seguiu, se você segue, se você não segue, eu não sei onde é que você tá, mas eu não sei como chama a liderança nas suas reuniões. Mas a esposa do líder, ela não é uma líder porque ela é esposa do líder. A mulher do pastor não é pastora. Beleza? A mulher do bispo não é bispa, ela é a mulher do bispo, a mulher do pastor. Mas Deus não, é uma só carne. Não. Então vamos lá. A mulher do advogado, ela pode advogar no lugar dele? Se ela não tem o curso de direito, se ela não passou na prova da ordem? Da prova da ordem dos advogados? A mulher do médico, ela é médica só porque ela é esposa do médico? A esposa do engenheiro pode assinar a planta? Ela pode pegar um projeto e assinar? Eu sou esposa do engenheiro, eu vou assinar porque somos uma só carne. Você daria o teu filho? O seu filho está aí passando por uma situação difícil, está doente, tem que fazer uma cirurgia muito perigosa. E vai um médico muito bom operar teu filho. Você deixaria a esposa do médico operar o teu filho? Porque ela é esposa do médico? Porque eles são uma só carne? Você tem uma causa importantíssima aí que vale muito dinheiro, né? Uma causa na justiça. Só que aí a esposa do teu advogado, você deixaria ela advogar no teu lugar, te defender lá? Claro que não. Porque ela é uma só carne com ele, mas ela não é advogada. Mesma forma que a mulher do médico não é médica. Da mesma forma que a mulher do engenheiro não é engenheira, ela é esposa do engenheiro. A esposa do pastor é só a esposa do pastor. Entende? Então, gente, é muita heresia, muita bagunça, muita coisa errada. Você tem que ter texto bíblico para poder corroborar com aquilo que você prega ou acredita. Não é você falar só, porque eu acredito assim. O que você acredita não serve, entendeu? Como base. O que você acredita não vale. O que importa é o que está escrito. E está escrito que para ter ministério, para ser líder da igreja, tem que ser homem. Não pode ter pastora. Não tem apoio bíblico para o ministério pastoral feminino. Nem para ser bispa, nem para ser presbítera, nem nada disso que estão colocando por aí. Isso muito menos apóstola. Se nem apóstolo pode haver,
Ok? Pois eu vou fazer um vídeo explicando por que hoje em dia não se pode ter ministério apostólico. Também é outra heresia. Depois eu vou explicar. Mas esse texto é para explicar sobre o ministério pastoral feminino. Mulher pode pregar, sim, pode ser usada, ter dom espiritual, profetizar. Eu acredito, tenho certeza, já vi, tem mulher que é muito mais usada do que homem, mulher que é uma bênção, muito abençoada mesmo, mas não pode ser pastora. Ah, mas minha pastora é uma bênção, a pastora, ela pode ser uma bênção, mas está errada de ser pastora. Ela pode ser uma bênção e não ser pastora. Para que as pessoas querem título? Para que a pessoa quer tomar uma posição que Deus não chamou ela para aquilo? Para que ela quer tomar uma posição, entrar no lugar que Deus não colocou ela? Ah, mas foi Deus que me chamou, Deus revelou. Mentira! Deus não vai revelar, mas revelou. Uma vez eu conversei com uma irmã e ela falou assim, uma senhora me disse assim, não, porque eu fui consagrada pastora e pararararará e não sei o que. Eu falei, e foi no monte, não sei o que lá, que pastor fulano de tal consagrou e você não concorda. Eu falei, olha, esse pastor, ele fez uma coisa, eu sou pastora. Eu falei, não, você não é pastora. Eu sou, eu falei, não, você não é, porque você não tem como ser uma coisa que a Bíblia não dá apoio. Você tem como ser aquilo, alguém tem como consagrar você aquilo, ou te ordenar, te ungir, aquilo que a Escritura te dá apoio. A Escritura não apoia o ministério pastoral feminino, então você não é. O homem disse que você é, mas Deus não disse que você é. E o que importa é o que Deus diz, não o que o homem falou para você. Entende? É isso que nós devemos apegar, o que as Escrituras dizem, gente. Por favor, meu querido, minha querida, você que está assistindo esse vídeo agora, apegue-se às Escrituras sagradas. Eu sei que você pode ter uma pastora que você ama, ela está fora da palavra. Explica para ela, pastora. Pô, você não pode ser pastora, não está escrito aqui, ó. Aqui tem um requisito fundamental aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 3. Quais são os requisitos para alguém ter um ministério e mulher não pode ter? Acabou. Explica, ajuda. Porque se você vê o teu irmão no erro, você é réu do inferno. Se você não repreender ele do erro que ele está cometendo, ok? Você é cúmplice do erro do teu irmão, você é réu de morte, tá bem? Romanos 1, 29, acho que fala sobre isso, no 32, não sei. Acho que no 29 ou 32, ali lá que você vai ver. Aquele que faz e o que consente o que faz está errado igual. Então, a partir do momento que você viu esse vídeo agora, está assistindo esse vídeo, você está aprendendo o que é certo. Se você deixar aquele que está permanecendo no erro do teu lado fazer o que está errado, você também está errado junto com ele. Tá bem? Eu acho que é 1 João 9, 26 ou 27, não lembro muito bem. Ele fala assim, Jesus fala assim, antes ereis cegos. Acho que João 9, 27, ou 1 João, não lembro muito bem. Ele fala assim, antes eres cegos, mas como agora dizes, vejo, nisso seu pecado permanece. Ou seja, você antes era cego, mas quando a partir do momento que você tem o conhecimento, o teu pecado permanece. Aí você sabe já que você está errado. Então você deve sim repreender, tentar ajudar. Não é você sair afrontando, causando confusão com todo mundo, não. Você deve chegar para a pessoa que está vivendo o negócio errado e explicar para ela. Por mais que essa pessoa seja uma bênção, ok? Grave isso, mulher do pastor não é pastora não. Aí você pode me dizer assim, mas por que a mulher pode ser missionária então e não pode ser pastora? Qual é a diferença? Eu vou te explicar claramente agora por que a mulher pode ser missionária e não pode ser pastora. Por quê? Missionário ou missionária não é ministério, ok? Ninguém é ungido a missionário. Se você viu em alguma denominação religiosa alguém ser ungido a missionário, isto não tem apoio escriturístico, porque não está escrito que existe ministério missionário. Ou seja, você não unge ninguém com óleo a missionário. A igreja pega este alguém, separa para o campo missionário. Aí a igreja vai fazer uma oração para poder, a partir de hoje, essa pessoa, seja homem ou seja mulher, ser separado ao campo missionário. Isso é independente de sexo. Independente se é homem ou se é mulher. Esta pessoa foi apresentada ao campo missionário. Por isso, uma mulher pode ser sim missionária. Como um homem pode ser missionário. Porque missionário não é unção com óleo. Missionário é separação ao cargo. Não é ministério. É diferente. Por isso uma mulher pode ser, mas por que a mulher pode ser missionária? É isso aí da explicação, tá claro pra você. A mulher pode ser missionária porque ela não foi ungida. Ela foi separada. Como um homem pode ser separado. Beleza? Então, é muito claro o que eu estou explicando. Eu vou deixar alguns textos bíblicos aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Vários textos bíblicos onde mostram mulheres sendo usadas por Deus.
Tem vários textos, mas você não encontra um só texto nas Escrituras com referência a mulheres exercendo o ministério pastoral. No concílio da igreja, primeiro concílio no ano 52 depois de Cristo, foram separados diáconos. Não foi diaconisas, foram diáconos. E 1 Timóteo capítulo 3 vai explicando que de igual modo os diáconos também, ok? Tem que ser igual o pastor, e diácono também, tá? É o mesmo requisito, não pode ser pastor nem diaconisa, tá bem? Pode ser obreira, missionária, diaconisa também não. Tá lá em 1 Timóteo capítulo 3. Se você não concordar, pega um texto das Escrituras e lê. Então, não pode ser. Se você for observar, no primeiro concílio, 52 depois de Cristo, foram escolhidos 7 diáconos, ok? Quando foi alguém para substituir, embora eles fizeram um crivo para escolher homens para poder entrar no lugar do Judas, lá no Atos capítulo 1, eles escolheram lá, jogaram a sorte sobre Justo Matias, lembra? E escolheram Matias como apóstolo. Então, ali o lugar do apóstolo Paulo, mas também é assunto para um outro vídeo. Porém, já escolheram um homem. Quando o João manda a carta para 7 igrejas da Ásia, ele fala ao anjo da igreja, não é a anja da igreja, é o anjo da igreja. Eram 7 pastores da igreja da Ásia. Quando João envia a carta, não é as pastoras. Tá entendendo? Claro que se eu encontrasse algum texto na Bíblia me dando a ideia do ministério pastoral feminino, claro que eu iria concordar. Claro, eu não estou aqui para arrumar confusão com ninguém. Nem estou te ensinando isso. Eu só estou te explicando que para tudo que nós vamos fazer nessa vida, temos que ter embasamento escriturístico. Temos que ter base sólida. E você não encontra sequer um texto, um só, em todas as escrituras, nos 31.173 versículos, aonde mostra uma mulher exercendo o ministério pastoral. Aonde mostra uma mulher governando, sendo líder na igreja. O único lugar, ou as únicas religiões que haviam mulheres como sacerdotisas era no paganismo. As únicas religiões que tinham mulheres como sacerdotisas era o paganismo. Só a religião pagã que tem sacerdotisa. Ok? Se você tem uma sacerdotisa, isso é paganismo. Você tem que ter um sacerdote. Não é uma sacerdotisa. Tá bem? Então, espero que fique claro nesse vídeo. Não existe base bíblica para a mulher ser pastora. A mulher do pastor não é pastora. Ela é mulher do pastor só. A mulher do bispo não é bispo. Ela é só mulher do bispo. Tá bem? Assim como a mulher do engenheiro não é engenheira. A mulher do advogado não é advogado. Nem a mulher do médico é médica. Ela só é a mulher do médico, a mulher do engenheiro ou a mulher do advogado. Beleza? Que fique claro aqui que o seu conhecimento seja mais uma vez elucidado. Eu sei que às vezes você vai ficar chateado com o tema desse vídeo, porque às vezes você tem alguma mulher que você admira muito, ela pode ser sua pastora, mas isso é antibíblico. Se você tão admira, se você tanto gosta dela, chega para ela, pega o texto, mostra que está errado e pede para ela renunciar a isso na vida dela, porque ela está descumprindo um ensinamento das Escrituras. Ela está descumprindo, ela está indo contra o que a palavra de Deus, que ela prega e diz que acredita, está ensinando. Tá bem? Nossa parte é alertar, ensinar, ajudar. Esse tema desse vídeo é meio complicado, mas esses são verdades. Vou deixar aqui embaixo na descrição, repito mais uma vez, os textos onde diversas mulheres eram usadas por Deus, sim. Não sou contra a mulher pregar, não sou contra ela ser usada, a expulsar demônios, a orar por cura, o que quiser fazer. Eu sou extremamente contra ao ministério pastoral feminino, porque a Bíblia, as Escrituras, não corroboram com a ideia de mulher governar sobre o homem. Beleza? E o texto está dizendo que quem não governa bem sua própria casa não pode cuidar da igreja. Só pode cuidar da igreja quem é homem, só pode cuidar da igreja quem governa bem a própria casa. Porque quem não governa a própria casa não vai ser um bom cuidador de igreja. Sabemos que a mulher não pode governar a casa, porque o cabeça é o homem. Então, se a casa quer uma coisa muito menor e menos minuciosa, a mulher não pode governar, quanto mais cuidar de uma igreja.